Glória a Deus. Graça, paz e misericórdia, queridos. Alegra o meu coração, porque mais um ano Deus nos permite estarmos glorificando o nome dEle. 15 anos de ministério da palavra da salvação, mais 4 anos como pastor em outra denominação. 19 anos de convertido, muitas provas, graças a Deus por isso. É loucura o que eu vou dizer, mas não aparta de mim, de nós, as provações e tribulações, que é um meio eficiente e eficaz de Deus nos tornar a tua imagem e semelhança. Em tudo dai graça, Pai. Eu te dou graça por mais um dia de vida, pela dádiva da vida. Não é o ministério que faz aniversário, Senhor, mas as nossas vidas que faz aniversário, porque nós não estamos aqui defendendo nenhuma placa de igreja, Pai, porque eu com os meus irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo, e aquilo que perfaz o nome igreja é o ajuntamento dos irmãos, cada um dotado dos seus dons, talentos, habilidades, ó Pai, dado ao corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo dia 7 de setembro de 2007, na garagem da minha casa, nascia esse ministério conforme o teu desejo, a tua vontade. Tal como o teu filho nasceu numa manjedoura, o Senhor preferiu que nós nascêssemos na garagem de uma casa, de maneira simples, humilde, e que nunca nós percamos as nossas origens, que nunca nós percamos o foco de saber de onde nós saímos, Pai. E aqui nós estamos para te glorificar, ó Pai. Teu filho disse em João 17,4: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Que eu, juntamente com o apóstolo Gelson Becker, juntamente com a apóstola Alessandra, todos os nossos pastores e obreiros, e os nossos irmãos também, que se fazem presente, que cada um de nós entenda isso. Um dos versículos mais importantes depois da salvação, é nós glorificarmos o Senhor, cumprindo o propósito, a promessa, as obras, que Ele, em Efésios 2,10, antes da fundação do mundo, nos salvou para que nós tivéssemos boas obras. Pai, eu quero abençoar, de antemão agradecer. O apóstolo Gelson Becker esteve aqui em 2015, Pai, e trouxe muita coisa ao nosso espírito, Pai. E hoje o Senhor dá a ele a oportunidade de voltar a este local, para que em ativação profética, sendo um profeta geracional, sendo um apóstolo, Pai, instituído por Ti, que ele tenha peso, Pai, dado por Ti nas regiões celestiais, sobre esta serra de Botucatu, sobre esta cidade, e tudo aquilo que amarra, que impede esse local de ser um foco de avivamento, que haja decretos liberados, Pai, pela vida dele, segundo não a carne, nem a alma, mas segundo a vontade do Teu Espírito, ó Pai. Não é mais tempo das águias voarem separadas, mas é tempo das águias em fogo, trazer um fogo de avivamento sobre esta cidade, sobre este estado, sobre esta nação e sobre o planeta Terra. Pai, nós clamamos como Jeremias nos ensinou a clamarmos, para que venha sobre nós. Isaías nos ensina a fazer de novo. Nós clamamos para que o alto do cume venha a fumegar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, fazer de novo, Pai. Faz de novo entre nós, Pai. Traga, Pai, esse Espírito, Pai, que desceu em Pentecoste, esse Espírito que foi soprado sobre os seus que estavam naquele cenáculo, Pai. Não simplesmente um Espírito dentro de nós que nos traz a salvação, mas, Pai, o empoderamento, a capacitação pelo Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Pai, usa-o para estremecer as bases desse local, Pai. Eu o abençoo e dou a ele a autoridade que a mim foi delegada como ministro da Tua palavra, como um líder desta igreja física, Pai, porque Tu és, no plano espiritual, o líder majoritário. Não há denominação X, Y, Z. O que há é a igreja de Cristo, e nós estamos aqui para defender esta placa, Pai,
que ela está na tábua do nosso coração. Sê com Ele, o usa, Pai, de maneira sobrenatural, para a edificação das nossas vidas e daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus, amém, igreja? Glória a Deus por essa equipe de louvor, tangedores, adoradores. Vamos daqui a pouco unirmos-nos novamente a essa atmosfera de adoração e de intercessão, para fechar essa noite com imposição de mãos. Mas agora eu quero edificar através do ministério da palavra. Toma seu assento, olha nos olhos da pessoa que está do seu lado e já começa profetizando com fé, dizendo: você é a pessoa mais bonita do mundo. Nada de evidências, nada de circunstâncias, pela fé, traga à existência uma nova realidade e estabeleça. Assim será, porque vocês creem e assim se manifesta, amém? Claro que não, brincadeira, vocês já são bonitos, vocês já são tchutchucos de Jeová. É muito bom poder servir essa igreja, é muito bom estar com o apóstolo Carlos Alberto Branco, com a sua esposa, a sua família, a sua equipe. É muito bom participar da história do que Deus está fazendo aqui, em vocês e através de vocês. Diga para quem está do seu lado: aquilo que Deus está fazendo através de nós é muito importante, mas aquilo que nós estamos nos tornando em Deus é o segredo. Então Deus está preocupado com o que nós estamos manifestando, com o que nós estamos frutificando e com os resultados que nós estamos dando. Sim, Deus está preocupado com isso, mas muito mais intenso na mente e no coração de Deus é aquilo que eu e você estamos nos tornando nele. Existem duas palavras, talvez amanhã eu desenvolva elas. Uma é sinergia, irmãos de armas que trabalham lado a lado, ombro a ombro, na linha de frente da batalha. Diga: sinergia, sinergia, sinergeia, lá no original grego. Existe uma outra palavra que é koinonia. Existem igrejas que elas estão sofrendo da síndrome de koinonite aguda, ou seja, nós nos reunimos, sentimos comunhão, a glória de Deus se manifesta, eu arrepio a minha coluna, eu estou feliz porque eu tenho Deus e Deus se manifesta em mim, sobre mim, através de mim, e eu vou para casa. Normalmente igrejas que dão muita ênfase à koinonia são igrejas motivadas por relacionamento. E não tem nada de errado nisso, isso só tem um perfil que tem que ser entendido, mapeado e explorado o máximo disso e compensado com os pontos fracos desta egrégoria, desta atmosfera de koinonia. Diga: egrégoria é quando uma ou mais pessoas se unem emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente para manifestar um resultado. Isso é uma egrégoria. Isso funciona na feitiçaria, isso funciona na igreja, isso funciona no mundo dos negócios, isso funciona numa sala de aula. A professora mandou nós 4 nos reunirmos para fazer um trabalho de equipe, uma egrégoria, que vai ser bem sucedida ou vai ser fracassada. A igreja, ela tem que aprender a cultivar a egrégoria da glória do Pai, a egrégoria da glória de Deus, porque os 24 anciões, os 4 seres viventes, rosto de águia, leão, novilho e rosto de homem, os 7 Espíritos de Deus que queimam e ardem diante de Deus, estão descritos lá em Apocalipse 4, 5, 6, e são enviados a toda a terra. Os milhares de anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles estão num ambiente celeste chamado Sala do Trono. Quem aqui já esteve na Sala do Trono? Nas asas do Espírito, nas asas da adoração.
E nesse ambiente da sala do trono, o que eles estão fazendo? Jogando carta, truco, dominó? Torcendo pela Copa do Mundo lá no Catar? Não. O que esses seres espirituais estão fazendo na sala do trono? Diga, gerando, ativando e retroativando, alimentando uma egrégora. E quando João esteve lá em espírito, o corinho que eles estavam cantando era Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não quer dizer que eles só cantem isso, não quer dizer que eles só proclamem isso. Naquele instante em que o espírito de João sai da ilha de Patmos e entra nesse ambiente do céu, esta é a egrégora que está sendo proclamada. Em outros episódios, outras frases que servem de inspiração para muitas músicas, muitas canções, muitos refrões que nós cantamos aqui na terra. Também não acho que os olhos de Jesus são chamas de fogo o tempo todo. Eu acho que tem hora que Jesus está chateado com as 7 igrejas da Ásia, e a mensagem dele é de puxando a orelha. Mas eu acho que também existe horas que Jesus vem e tem comunhão com a igreja, e os olhos dele não estão como chama de fogo, 24 horas por dia, por todo o universo. Eu também acho que existe olhares de amor, olhares de aceitação, olhar de perdão, olhar de cura, olhar de libertação. Eu acho que esse Jesus, naquele instante, para mandar a mensagem pelo apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia, estava com olhos como chama de fogo. Se você se relacionar com Jesus, você vai encontrar Jesus olhando com você com diversos olhares. Não só o de tenho contra ti que fazes isso, aquilo, aquele outro errado. Uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de koinonia, diga para quem está ao seu lado, koinonia não é marca de margarina, irmão. Ela gera essa atmosfera, e por você exercitar isso, então você se torna à vontade, você se torna frequente, você se torna descontraído nesta egrégora da sala do trono do ambiente do céu. E existem outras igrejas que elas têm uma característica, um perfil aqui na terra dos viventes. É como se ela não tivesse o código da koinonia, mas ela recebeu no espírito o código da sinergia, do trabalho, do resultado, da manifestação, do crescimento numérico. Vamos comprar um prédio, vamos comprar um avião, vamos comprar um helicóptero, temos que fazer um orfanato, vamos agora reformar o hospital. Olha, está precisando de uma casa geriátrica para cuidar dos velhinhos que estão sendo abandonados aqui na nossa cidade. Então é uma igreja que tem um código totalmente diferente do koinonia. Ele tem o Espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus manifestando, diga, resultados, sinergia, trabalho. Uma é tão importante quanto a outra. E o reino de Deus não foi feito para nós caminharmos mancos com uma muleta, ou saci pererê pulando num pé só. Temos que andar com as duas pernoquinhas. Nós temos que ser uma igreja que tem koinonia, a unção, a comunhão, a oração, comer na casa, o orar junto, partir dos pães. E temos que ter resultado, temos que ter trabalho. Não pense que Jesus apenas quer ficar arrepiando a coluna e chorando, mas ele vai voltar e ele vai dizer, te dei 5 talentos, 5 moedas, 5 denários. Está aqui, Senhor, eu multipliquei por 10, servo bom e fiel. Eu te dei 2 e eu estou te devolvendo 4. Eu te dei 1. E eu era corintiano, enterrei, escondi, fiquei com medo do Senhor. Não, corintiano não, desculpa. Os corintianos me perdoem. Eu era um cara que tinha medo do Senhor e escondi o talento. Servo infiel, servo mau administrador, servo que não conseguiu gerar resultados práticos, obras do seu trabalho. Adoração, a fé, a experiência de fé em Jesus, o perdão do pecado não merecido, glória a Deus. Mas não se esqueça de Tiago dizer, mostra-me a tua fé com os resultados, com as obras, com os fenômenos, com o que você construiu, com o que você edificou. Eu sei que o reino de Deus não é comida nem bebida.
Eu sei que o reino de Deus não é cadeira, porcelanato, microfone ou data show. Eu sei que o reino de Deus e a sua justiça é algo místico e algo sobrenatural. Eu sei que é um poder, um fenômeno e um sistema de valores do céu que quebra o sistema babilônico e o sistema de valores corruptos que está estabelecido entre as nossas mentes, as nossas famílias, a nossa cultura aqui na terra. Eu sei disso. Mas esse reino invisível que desce dos céus com um sistema de valores intangível, ele agora se materializa de uma forma visível, ou seja, o que tinha hérnia de disco já não tem mais, o que era surdo agora está ouvindo, o que era cego agora está enxergando, o que era pervertido na sua energia sexual agora foi restaurado, o que era preguiçoso agora é trabalhador, o que era derrotado e não tinha resultados, agora ele põe a mão e recebeu a unção de José e se tornou um administrador fiel, eficiente, eficaz, deixou de ser um lambedor de ferida e rompeu no mundo financeiro, rompeu no mundo emocional, rompeu no mundo espiritual. Ora, esse é o código espiritual da sinergia, que é diferente do código espiritual da koinonia. E quando se faz 15 anos de idade, diga: chegou o tempo, a hora é agora de multiplicarmos abundantemente mais os resultados, o crescimento, a unção, a glória, as atmosferas de poder. A nossa comunhão tem que continuar. Porque você não pode trocar a unção de Maria e agora só abraçar a unção de Marta. Porque a unção de Marta é mais espiritual, a de Maria é menos espiritual. Mentira. Diga, as duas unções têm que estar juntas para uma igreja que vai influenciar não apenas Botucatu, não apenas essa geração, mas já está tocando nas nações da terra. Agora, uma coisa é a liderança pastoral dessa casa, viajar as nações levando uma unção e trazendo uma unção. Outra coisa é cada um de vocês tocar nas nações, levando uma unção e trazendo ferramentas e operações, fenômenos e resultados práticos extraordinariamente maiores. Quantos estão prontos para se mover em Deus em novos níveis de sinergia e de koinonia? Deem um brado de vitória. Esse é o tempo, essa é a hora. 15 anos é o Bat Mitzvah, é a liberação para a fase adulta desta adolescência. Essa noite eu quero falar sobre profecias de avivamento. E essa noite eu vou comprometer o nosso horário mais com o ministério da palavra do que com o ministério de oração. Amanhã e domingo nós vamos usar mais o tempo para o ministério da oração, da imposição de mãos, do que para o ministério da palavra. Mas é importante essa primeira noite eu estabelecer um fundamento bíblico que vai gerar em você uma convicção profética, e sobre ela nós vamos nos mover então nos exercícios de intercessão. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, vamos começar por aqui. Eu quero falar sobre um conceito hebraico, bíblico, da igreja primitiva, chamado Tikkun Olam. Diga para quem está ao seu lado: Tikkun Olam. Tikkun Olam. Tikkun Olam, os judeus cabalísticos, os judeus ortodoxos traduzem por restauração da terra, mas a sociedade bíblica traduz a expressão Tikkun Olam por tempo da restauração de tudo. Diga, o tempo da restauração de todas as coisas. Diga, o tempo da materialização, da manifestação visível, da restauração. Acabou a bronca, chega de dor, chega de dívida, chega de vergonha. A materialização total e definitiva da vitória de um ciclo espiritual.
Tikkun Olam. Porque aquilo que é espiritual, aquilo que é profético, aquilo que está nas regiões celestes, como uma potencialidade de bênção, deve ser crido, visualizado, imaginado e profetizado, proclamado na terra. Mas quem aqui já ficou frustrado, já ficou chateado, me perdoe pela expressão, quem aqui já ficou de saco cheio com Deus? Eu já fiquei. Deus, eu estou há anos com essa profecia cozinhando no meu espírito, e eu não sei se o profeta que profetizou era corintiano, falou da alma dele, falou bobagem, se o profeta falou de Deus e eu estou em algum tipo de pecado para que essa profecia não se cumpra, ou se é apenas o fator tempo, e eu tenho que continuar esperando. Porque a melhor coisa que tem é você vir no culto dos 700 pandeiros de Jeová, receber uma oração de 30 segundos e no dia seguinte essa oração respondida. Eu creio, eu experimento e eu manifesto isso. Quem aqui já recebeu uma profecia e a profecia se cumpriu na sua vida? Me dá um sinal com a sua mão. Motiva ou não motiva, cara? Joga a tua alma para cima ou não joga uma esperança, uma injeção de fé, dá uma ativação de glória, você até ora mais. Você até peca menos pelos próximos 15 dias. Você até dá um presentinho para a tua sogra. Você é mais simpático com os amigos da escola, do trabalho, da universidade. Uma oração respondida joga você para as alturas. E quem aqui já recebeu uma oração e nunca foi respondida? Porque até quando você tem a resposta contrária, não, é melhor, né? Você entendeu que é o não de Deus para a sua vida, você submete a tua vontade à vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Agora, quando você está no silêncio do deserto, cara, você não sabe se Deus vai responder, se não vai responder, se vai chutar na trave, se vai marcar o gol, se vai para a prorrogação, e aí aquele silêncio fica ali, e Deus começa a te amadurecer no silêncio do deserto. Aí você já quer pegar o profeta que profetizou há 10 anos atrás, ou uma semana atrás, há 6 meses atrás, dá uma surra de cinta nele. Existem profetas que merecem uma surra de cinta. Aleluia, glória a Deus. Porque são manipuladores, porque são mentirosos, porque estão ora falando da parte de Deus, ora falando da sua vontade própria, chantageando e manipulando. De fato, existem uns profetas aí que de vez em quando merecem ser atropelado por uma Kombi enferrujada, cheio de corintiano dentro. Os corintianos me perdoam, vocês orem mais por mim, estão orando um pouco por mim, os corintianos. Jesus ainda vai me curar, vai me libertar. Meu pai era corintiano, sofreu e morreu torcendo para o Corinthians, pobrezinho. Mas, e quando você não tem essa resposta, sabe o que começa a acontecer? Provérbios diz que a esperança prorrogada entristece a alma. Você começa a construir tijolos emocionais, cercas psíquicas, cercas espirituais de uma esperança que foi prorrogada. Pastor, eu estou orando, eu estou visualizando, eu estou substancializando fé, eu estou crendo na palavra, estou proclamando, estou declarando a cura da minha unha encravada, a cura do câncer, a cura do soro positivo, AIDS, a cura de qualquer enfermidade, ou o dinheiro para pagar a dívida, ou a restauração do casamento, do matrimônio, ou a libertação do filho que está nas drogas. Cada um sabe aonde o calo aperta e aonde ele está aplicando a substancialização e a materialização do resultado da fé. Porque a koinonia crê e desfruta e arrepia e chora e se quebranta. E não podemos abrir mão dela, ela é muito importante. Agora, a sinergia, ela torna material uma realidade que é espiritual. Diga, Sara! Abraão, vocês têm no espírito de vocês uma promessa, vocês têm no espírito de vocês uma profecia, é uma profecia pessoal, a nível familiar, mas vai nascer um bebê desse útero. Se está enrugado, se está velho, se tem Netflix, se não tem Netflix para assistir em casa, não importa,
Há uma palavra que paira sobre isso. Entre a profecia se materializar e a profecia ser profetizada, existe o livre-arbítrio, existe a obediência, existe a santidade, existem princípios para serem quebrados ou serem honrados, existe o fator tempo, o tempo da promessa para ser esperado, existe a linguagem de honra com Deus, existe a linguagem de honra com os profetas que profetizaram aquela palavra, existe uma série de ingredientes nesse bolo, existe uma série de elementos que a igreja da maturidade não descarta isso. A igreja da irresponsabilidade profética nem acredita nisso, porque o pensamento pagão e irresponsável de profecia é: Deus falou e Ele vai fazer, sem considerar toda essa complexidade de maturidade cristã que a palavra de Deus nos constrange a correspondermos sempre que recebemos uma profecia pessoal, irmãos. Entendeu? E aí, a partir deste alinhamento, desta engrenagem espiritual de maturidade e essa fé da promessa profetizada, acontece um fenômeno lindo. Diga, a materialização do resultado. Fácil de entender até aqui? Dá para aplicar aí na tua vida financeira, na tua empresa, no teu salário, na tua carreira, na tua universidade, no curso que você está fazendo? Deu? Pronto. Você é uma igreja local e você recebe uma promessa, uma profecia. E não é uma profecia de comprar uma Kombi enferrujada cheia de corintiano dentro. Não, é uma profecia de avivamento extraordinário, avivamento sobrenatural. De que você vai ser um útero de mobilizar outras igrejas na cidade para juntos construírem uma egrégora, uma atmosfera de avivamento, uma egrégora de unidade. O que é egrégora? Quando dois ou mais se unem para o mesmo propósito espiritual, psíquico, emocional, de manifestar algo de um plano espiritual no plano físico. Isso é uma egrégora. Funciona para artista de música satânica, funciona para artista de música gospel, funciona para o sucesso de uma novela ou para o fracasso de uma novela, funciona para uma igreja, para uma empresa, para um escritório, para um partido político. O que é um partido político? Uma egrégora de pessoas se unindo para um propósito do mal ou para um propósito do reino de Deus e da sua justiça. Agora essa igreja recebe no seu espírito essa profecia, recebe essa promessa, ciclicamente, de tempo em tempo, a nossa alma, cara, nossa alma é corintiana, a nossa alma é miserável, nossa alma é encardida. Por isso que Paulo diz, o espírito está pronto, a alma é inconstante, é abilolada, ela é volúvel, ela é emocional, ela é temperamental. Eu não vou lá mais na igreja porque não me cumprimentaram, porque eu fui ensinado a dar a paz do Senhor e lá me deram a paz de Cristo. Não, eu fui lá naquela igreja, não vou mais voltar lá naquela igreja porque trancou meu carro no estacionamento e eu não consegui chegar a tempo de entrar no Burger King para comprar o meu sanduíche. Não, eu não vou mais lá naquela igreja porque o pastor Alberto olhou para mim assim e não sorriu. Isso é vida da alma, cara, essa é a espiritualidade da alma, essa é a linguagem da alma. O diácono estava de mau humor e xingou o meu cachorro. Tem dias que o profeta está temperamental, tem dias que ele está normalzinho. O fato é que a vida da alma gera morte. Diga, a vida do espírito gera ressurreição, poder e glória. Então agora, essa promessa de um avivamento para esta igreja faz com que ela comece a se relacionar com as outras igrejas para juntos irem construindo uma atmosfera de concordância, uma atmosfera de glória, uma atmosfera de poder. Até quando? Até que a sementinha germine, até que a árvorezinha cresça, até que a folha e o galho floresça, até que a fruta amadureça, até que você possa comer desse fruto. Entre a promessa e a materialização do avivamento, existe Deus, existe a sua soberania,
Mas existe um bando de cu de calango que são responsáveis por abortar essa promessa ou tornar essa promessa real. Existe um bando de frequentadores de igreja, pós-graduados e doutorados na arte de esquentar a bunda no banco da igreja e não fazer nada, e só achar defeito, e ficar de braço cruzado esperando que Deus faça, que o anjo Gabriel faça, que o anjo Saratatel faça, que algum nome de algum anjo esquisito faça, ou que algum profeta venha, sopre, dê uma cuspida no olho e umas 3 palitosadas para fazer por você o que nos últimos 15 anos você está esperando que alguém faça, quando na verdade Deus te chamou para botar a mão no arado e não olhar para trás, miserável. Aleluia, glória a Deus. Miserável, porque nós temos intimidade. Essa é a diferença da igreja que vai experimentar a plenitude de um avivamento e da igreja que vai ter um avivamento que vai abortar. E essa profecia pessoal nunca irá se cumprir. Diga: eu sou parte de uma geração de filhos de Deus, maduros, uios, maduros, que vou responder a toda glória, a todo arrepio na coluna que já recebi e continuarei recebendo do Espírito Santo de Deus. Diga: eu sou uma flecha que acerta o alvo. Eu não sou um aborto. Eu não sou uma palavra profética que ficou flutuando no ar e não se materializou. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor nessa igreja local e frutificaremos nessa visão, nessa linguagem, nessa estratégia que Deus está organizando e manifestando aqui. Começa com um fenômeno de koinonia e amadurece com a manifestação da sinergia. Essa é a diferença entre o crente nascido de novo, genuinamente lavado, remido pelo sangue de Jesus, que passa 40 anos feito um peru, um ganso. Diga: quen, quen, quen. Como é que é peru, barulho de peru? Peru eu não sei fazer, ganso eu sei. Lá em Joinville, Santa Catarina, de ganso eu sou pós-graduado. Eu tenho pós-doutorado em ganso. E eles ficam andando em círculo no deserto. E eles morrem no deserto. E eles são sepultados no deserto. Mas no entanto, essa geração que sai do Egito e morre no deserto carregava uma profecia. Carregava uma promessa. E era uma grande promessa. Era uma promessa geracional. É uma promessa que foi dita para Abraão, reprofetizada para Isaac, para Jacó, para José. Agora Moisés recebe a reafirmação da mesma promessa geracional 400 e caquerada anos depois. E essa promessa se torna não a promessa de Moisés, mas a promessa de uma nação que entre o mundo espiritual e a materialização do mundo físico tem que cuidar de alguns princípios, que são os princípios que nós da igreja aqui temos que administrar. Agora a cada 10 passos eles se rebeliavam contra a liderança de Moisés. Agora a cada 3 semanas eles diziam: e no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos repolho, nós tínhamos peixe para comer. Éramos escravos, mais ou menos subsistíamos ou sobrevivíamos sem muita honra, sem muita glória. Essas coisas foi entristecendo a Deus. Essas coisas foi fragmentando e abordando e abortando a egrégora que tinha que ser criada coletivamente, porque a profecia é coletiva, e desfrutar do favo de mel e do leite e comer das uvas e das tâmaras de Canaã também é uma regozijo e uma alegria coletiva. Agora, coletivamente, eles tinham que trabalhar juntos, não competindo com os líderes, não medindo quem tem mais espiritualidade ou menos espiritualidade, mas todas as imaturidades que não poderiam acontecer, aconteceram.
Miriam é mais ungida do que Moisés. Não, Moisés está em adultério com a Cuxita. Miriam e Arão foram lá afrontar a liderança de Moisés. Coré e a família dele diz: não, eu acho que tinha que pintar de azul, você pintou de vermelho, está errado. A terra se abre e engole a família dos rebeldes. Agora eles murmuram contra Deus, serpentes vêm e começam a picar eles no deserto. Levanta a serpente de bronze, quem olhar para ela vai ser curado. Olha, tu nos trouxesse aqui para morrer de sede, não tem água para beber. Várias vezes, Moisés teve que escutar essa frase: joga essa vara, essa lenha, esse madeiro nesta água ácida, nessa água salgada. E o fenômeno aconteceu: águas amargas, Mara, se tornam doces e todo mundo pode beber. Então os nobres, os magistrados, os mais cultos de cada uma das 12 tribos de Israel se reuniram e cavaram um poço. E ao término desse poço só tinha areia e cascalho, sol da moléstia, mão cheia de calo, suado e nenhuma gota d'água para beber. Então, nesse quadro emocional e espiritual de frustração, diga para quem está do seu lado: o Espírito do Senhor veio. O Espírito de profecia se manifestou no deserto. E eles começaram a dançar, e eles começaram a chorar, e começaram a adorar, e começaram a cantar, e começaram a profetizar contra as circunstâncias. Porque quando tudo está errado, ou você joga a toalha, ou você encontra força onde você não tem força. E isso não é uma decisão do anjo Miguel, isso é uma decisão sua, isso é uma decisão minha. E isso é uma alma fraca e abatida se unindo à energia espiritual de outra alma fraca e abatida, que se une à unção de uma terceira intercessora fraca e abatida, que se une a uma quinta, a uma centésima, a uma milionésima intercessora e adoradora, tão cansada e tão abatida. Mas na união dos seus poderes, o Senhor desce, a glória se manifesta, e onde há unidade, Ele ordena a bênção. Então, quebrar o princípio de unidade aborta o milagre da bênção. A profecia foi dada: é isso que eu te digo, você é feio, mas vai casar. Recebe, vai crendo, irmão. Agora, entre a profecia que você é feio, mas relaxa, Deus vai fazer o milagre, você vai casar, se cumprir, e o casamento e a bênção e a sua costela chegar, mesmo que você seja chulesento, não gosta de tomar banho direito, Deus, para tu ver o tamanho do poder de Deus, para tu ver o que é milagre, o que é sobrenatural. Tua mãe ama porque você é bebezinho, lindinho da mamãe, mas da sogra você não é, não. Da sogra você é uma carniça. Então tem que aprender a dar a descarga, tem que aprender a escovar o dente, tem que aprender a fazer o relacionamento e a lição de casa. Agora, se você fracassa nisso aqui, e você assume uma teologia de avivamento abilolado, você diz assim: não, Deus profetizou, vai se cumprir quando o Senhor, na sua soberania, determinar. Pronto, a Europa até hoje está repetindo essa frase no para-choque do caminhão. E olha o aborto profético que aconteceu no movimento protestante europeu. Porque acreditam nessa imundiça, porque acreditam nessa mentira, porque acreditam nesse sofismo. Você deve estar preocupado, porque até agora eu só estou na introdução da mensagem, ainda nem te dei o primeiro texto bíblico. Mas já que você abriu Atos capítulo 16, eu vou começar a ler uns 4, 5 textos e fazer a aplicação final. Amém? Está aí, né? Atos 16 aberto. Verso 16 em diante diz assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Essa palavra, adivinhação, ou feitiçaria, conforme as duas traduções que as sociedades bíblicas têm em língua portuguesa no Brasil, é Pitom. Diga, esta jovem tinha espírito de Pitom. Ela era uma pitonisa, sacerdotisa de Pitom. Foi traduzida por adivinhação. O texto continua e ele diz que adivinhando ela dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, clamava, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
Diga, uma verdade na boca de uma feiticeira. Então quem disse que a feiticeira só mente? Não, ela também diz verdades. Quem disse que o cara que vai te enganar, ele começa a mentir na operação comercial do início ao fim? Não, ele quer te enganar. Ele diz 99% de verdade, uma vírgulazinha de mentira, e no final você toma um prejuízo comercial com ele. É ou não é assim que acontece? Então ela está dizendo uma verdade. São servos de Deus, o Deus Altíssimo, e proclamam o caminho da salvação. Isto fez ela por muitos e muitos dias repetitivamente, mas Paulo, perturbado, voltou-se e falou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, saia dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia sido perdida, mandaram prender Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos juízes, dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, estão ensinando costumes, práticas que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E eles então incitaram a psique, um pulso psíquico do inferno, toma conta de uma multidão que se manifesta contra os dois apóstolos. Silas é apóstolo do Novo Testamento, Paulo é apóstolo, e eles, enviados como embaixadores do reino de Deus, são presos, são torturados, são chicoteados por terem feito o bem, expulsando um espírito de Pitom, de uma jovem adivinhadora com uma função sacerdotisa, a pitonisa, que dava muito dinheiro, muito lucro por suas adivinhações. Mais tarde Deus vai se manifestar na prisão e vai dar livramento para Paulo e Silas. Você já conhece a história. Se eu te disser que nem toda feitiçaria é uma praga, é uma maldição, uma sentença de doença ou uma sentença de prejuízo financeiro. Se eu te disser que os profetas de Deus às vezes são levados por Deus para dar palavras de juízo contra o reino da Etiópia, o reino do Egito, o reino da Babilônia, o reino da Síria e tantos outros episódios e personagens bíblicos. Se eu te disser que é perfeitamente possível no Novo Testamento ter intercessoras bem intencionadas, com a alma treinada para manipular, chantagear e roubar o coração da congregação, roubar a psique, como Absalão queria fazer na porta com os líderes de Davi, seu pai. Se eu te disser que você pode estar preso a uma profecia de ilusão, porque eu acredito e eu profetizo quando Deus me mostra profecias de rompimento financeiro, mas eu também vejo pessoas que estão presas há décadas a profecias de rompimento financeiro, e esse rompimento financeiro nunca rompe. Pode ser que ela esteja errando aqui, nesse processo de criar uma egrégora entre a profecia e a materialização da profecia. Pode ser que ela não honre, seja infiel, inconstante, crê na profecia de rompimento financeiro, mas ela rouba a Deus nos dízimos, nas ofertas e em outras coisas. Pode ser que ela esteja quebrando princípios aqui, nesse processo de gestação profética, e aí a falta de santidade, a manipulação da energia sexual pervertida e outras coisas está quebrando essa egrégora de sobrenatural se tornar real na vida dela. Pode ser. Por quê? Porque a profecia que foi profetizada é genuína. Mas existe uma outra possibilidade. Diga, a profecia já nasceu maculada. Já nasceu de uma intenção de apenas arrancar uma boa oferta de você, porque falou que você queria ouvir, entendeu? Então existem profecias que, se você conhece o básico de Bíblia, é fácil você rejeitar. Eu estou te dizendo, divorcia da tua esposa e casa com a minha filha. São coisas que afrontam o texto sagrado da palavra de Deus. Então fica fácil você rejeitar essa profecia, porque ela já nasceu, doutrinariamente falando, fácil de você refutá-la. Mas existem profecias manipuladoras,
mentirosas, que querem inflamar a alma de Silas, que querem massagear a alma de Paulo com o espírito errado, dizendo a frase correta. São servos do Deus Altíssimo que ensinam o caminho da salvação. Era uma seta de soberba, de orgulho, de altivez. E Paulo estava discernindo que esse elogio era um elogio contaminado por um espírito de más intenções, embora que o texto estava correto. E Paulo rejeita essa profecia que vai tentar prender a mente do cidadão num mundo quântico de sonhos ilusórios que nunca se materializarão. Então a primeira coisa que nós temos que perguntar para nós é o seguinte: essa profecia de avivamento é de Deus? Ou é apenas uma ilusão que gerou uma bolha de círculos ao redor da nossa vida? Não, é de Deus, nós cremos. Pronto. Se na coletividade da igreja você tem do Espírito de Deus, no teu espírito como membro congregado dessa família, o mesmo testemunho interior que o pastor, a pastora, a liderança dessa casa tem e testifica no espírito deles, cara, você agora é responsável junto com eles por fazer essa profecia se cumprir. E não ficar parado, esquentando o banco, esperando que o anjo Miguel cumpra a profecia. Você está entendendo? Por que uma profecia aborta e por que uma profecia se cumpre? Você recebe uma profecia, vai ser missionário. Você nunca leu um livro de Bíblia, um livro de teologia, nunca estudou e passa o dia inteiro jogando videogame. Aí você tem agora 50 anos de idade e diz: essa profecia era do diabo, não devia ser de Deus, porque não se cumpriu. Será que é do diabo? Porque quando a profecia é do diabo, você não precisa de 50 anos para descobrir que essa profecia é do diabo. Você precisa de 50 segundos para o Espírito de Deus testificar no teu espírito, pela oração, pela intuição, pela convicção. Não, rejeita essa profecia porque a tua profissão não vai ser missionário. Agora, se tem o testemunho de Deus no teu espírito, então agora você é responsável por botar a mão no arado e não olhar para trás. E vai ter decepção, e vai ter frustração, e você estará aqui, gerando uma egrégora de glória, uma egrégora de milagre, uma egrégora de unção, uma egrégora de avivamento. E você vai estar expulsando o demônio de uma jovem escrava com o espírito de Piton, da pitonisa, da feiticeira, da adivinhação que dá muito lucro, e você vai ser preso e difamado injustamente junto com o seu pastor. Que história é essa de que o meu pastor da igreja do avivamento é difamado e eu fico de fora sem participar dessa difamação? Não, cara, nós somos igual a torcida organizada do Corinthians. Bateu um soco num, bateu em todos, vamos para cima, não no físico, no literal, mas no espiritual. Faca no dente, porque essa é a egrégora que determina se o avivamento vai abortar ou se o avivamento vai se materializar e se manifestar entre nós. Eu fui em 36 países ao redor do mundo pregar o evangelho e tenho visto então profecias de avivamento se cumprir, e tenho visto profecias de avivamento que são ilusões. Desde 2015, quando eu estive aqui com vocês pela primeira vez, eu tenho um discernimento e uma palavra de Deus no meu espírito, que as profecias de avivamento que Deus tem para essa casa, para essa cidade, para esse tempo, para essa geração, são do Espírito, são de Deus, são genuínas. E desde aquela visita eu observo que vocês não conseguem se organizar para trabalhar junto com a liderança pastoral. É como se uma parte da igreja transferisse para eles: e ele tem muita fé, então é a fé dele que tem que fazer, porque eu não tenho tanta fé. E eu vou ficar assistindo e observando, esperando o tempo passar, para no final criticar, ou no final dizer: pastor, eu estava aqui, esquentando o banco, mas eu estava contigo. Nós vamos romper essa egrégora de dubiedade na psique desta igreja, hoje, amanhã e domingo. Nós vamos romper com essa estrutura de passividade. Não, é ele que sopra e os diamantes caem, então ele que tem que usar a fé para trazer a dor de parto desse avivamento. Não, esse comissionamento é coletivo, porque o resultado não é para uma igreja nessa cidade, o resultado vai abençoar várias igrejas que estão nesse processo criativo.
E como a unidade é um dos critérios que aborta uma profecia, o diabo vai trabalhar com ciúme, com inveja, com fofoca. A cada 3 semanas alguém vai mandar um post no Facebook dizendo que esse templo está à venda e esse templo não está à venda. Entende? O diabo ele precisa jogar nesses elementos, nessas circunstâncias, para que a alma de Silas, a alma de Paulo fique presa numa caverna de rejeição, de depressão, de desânimo. Mas ainda que o diabo, a pitonisa e os corintianos das trevas tenham conseguido lançar um dardo inflamado na mente de Paulo e de Silas, como é que eles revertem isso? Mais alto nível de adoração e de batalha espiritual. Quando você injustamente está sendo chicoteado por ter feito uma obra de justiça, por ter liberto uma jovem escrava com o espírito de adivinhação. Ali é que o terremoto de Deus vem. É nesse momento que as estruturas rompem. É nesse momento que a egrégoria do inferno quebra e a egrégoria da igreja floresce, rompe. Nesse momento a nação brasileira está se preparando para uma eleição. O que está sendo feito? 2 egrégorias. Uma egrégora para eleger um candidato, outra para eleger outro. Quem vai vencer? O que for mais eficiente na produção dessa egrégora. O que tiver mais pessoas, mais intercessores, mais jejum, mais oração. Aquele que botar mais dinheiro para o feiticeiro sacrificar mais galinha para os demônios, ou mobilizar o maior número de adoradores, o Deus vivo, para pedir perdão, misericórdia e clamar pela livramento, misericórdia, escape do Senhor. Vire uma página da sua Bíblia, Atos capítulo 15. Agora eu tenho que ler vários textos e vou citar alguns textos para não ficar lendo. Nós vamos falar um pouco agora sobre aquela expressão que parece marca de margarina, mas não é, chamada Tikkun Olam. Olam é tempo, Tikkun é restauração. Tikkun Olam é o tempo da restauração, o tempo da restauração de tudo, o tempo de restauração de todas as coisas, o tempo de refrigério. Está lá em Atos capítulo 3, nós já vamos chegar nele. Mas antes de ir para Atos 3, nós vamos falar de Atos 15. Muitas profecias falam sobre restauração. Falei isso da vez passada que vim aqui, vou reafirmar novamente. Existem profecias que são absolutas e existem profecias que são permissivas, circunstanciais e condicionais. Quais são as profecias absolutas? Que eu não preciso fazer nada. Deus falou e Deus vai cumprir. Diga, todas as profecias sobre Israel, sobre a igreja e sobre o Messias, Jesus. Essas profecias eu não creio. Também não fede nem cheira, irmão. Não soma nem diminui, não contribui e não atrapalha. Você crê, você não crê. Se você crê, é bom para você. Se você não crê, é ruim para você. Simples. Deus sem você é Deus. Eu e você sem Deus, o que nós somos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis, todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Busca enquanto é tempo de encontrar. A porta ainda está aberta, daqui a pouco vai fechar, e depois que a arca de Noé fecha, você vai ser lascado lá de fora. Esses algoritmos espirituais se repetem no mundo dos negócios, no mundo da comunhão, no mundo da koinonia, entendeu? No mundo da sinergia, historicamente. Então, as profecias absolutas vão se cumprir se você tiver fé ou se você não tiver fé. Porque as profecias absolutas não exigem uma egrégoria de maturidade para ela se materializar. Deus falou e fez. Eu procurei um intercessor que se botasse na brecha e não encontrei. Por isso, eu mesmo, com o meu braço forte, suscitei para mim intercessão. Ou seja, ele não fez, ele suscitou para ele intercessão, para que ele pudesse fazer. Para ver como funciona essa relação entre terra e céus. A terra ele deu aos homens. Os homens administram a terra e ele cobra a prestação de contas dos homens. Agora, as coisas absolutas são 5% das profecias bíblicas.
95% das profecias bíblicas não são absolutas, elas são permissivas ou condicionais. Deuteronômio 28, escolhe hoje a bênção ou a maldição. Se escolher a bênção, piriri, 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 piriri. Se escolher a maldição, tarará, tereré, tereré, tiriri. Escolhe, usa o teu livre-arbítrio, miséria. Usa o livre-arbítrio da forma correta. Eu recomendo, escolhe a bênção, mas é uma decisão. Quando o soldado ia dar o tiro no judeu inocente, debaixo da ordem de um Hitler personificado no mal, o anjo Miguel veio e cortou o braço do soldado, ou o soldado deu o tiro e aquele judeu inocente morreu? Então é possível praticar injustiça no planeta Terra. Deus, ele continua existindo e crianças continuam sendo estupradas. Deus continua existindo e gente boa continua sendo roubada. Deus continua existindo, porque o fato de Deus ser justo juiz quer dizer que ele é um poder neutro que precisa ser acionado pela fé. Você já viu um juiz sair do fórum, ir de casa em casa, bater de porta em porta? Oi, dona Maria, tudo bom? Vim tomar um café com a senhora. Tem alguma briga entre a senhora e a sua vizinha? Eu saí lá do fórum e vim aqui perguntar se você quer que eu julgue a sua causa. Você já viu o juiz fazer isso? Juiz é o cara que toma a decisão e resolve, mas ele é uma força passiva. Você tem que provocar ele, você tem que ir a ele e acionar ele. Se você não passar a madrugada inteira enchendo o saco do juiz iníquo, ele não vai atender a viúva. Mas é porque a viúva passou a madrugada inteira perseverando, repetindo, permanecendo naquele foco de fé. Diga: eu creio, eu recebi a promessa, está no texto bíblico, eu visualizo, eu imagino criativamente, alinhado com a palavra de Deus, em íntima e violenta coinonia com o Espírito Santo de Deus e com os irmãos que congregam nessa igreja comigo, e eu falo, eu profetizo e eu proclamo, e eu tento não quebrar os princípios para que esta palavra profética amadureça, esse fruto floresça, esse feto, esse bebê não aborte e ao seu tempo ele se materialize. Seja a troca de um carro, seja o pagamento de uma dívida, seja um casamento, seja um ministério, ou seja uma igreja com 10.000 pessoas orando em línguas. Muda o resultado, muda o foco, mas a engrenagem do mundo quântico para o mundo físico continua sendo a mesma. Diga: Deus, que não é iníquo, Ele é justo. O nosso Pai Celestial é um juiz melhor do que esses juízezinhos sem vergonha que tem aqui na terra. Ele fará melhor. Se o sem vergonha acordou de madrugada, julgou a causa da viúva e resolveu a bronca dela, imagina o nosso Pai, que é um juiz justo. É mais potencial de bênção, só que tem que ter a tal da perseverança, cara. Se você não aprender a perseverar na guerra, a perseverar na oração, a perseverar e a mergulhar nas atmosferas de koinonia, se você se tornar uma igreja apenas de método, de técnica de crescimento, de linha de montagem, você vai produzir tijolos vivos, mas você não vai produzir pedras vivas. Você tem que ser uma igreja de resultado, de trabalho e de comunhão vertical com Deus. Porque aquilo que nós estamos fazendo para Ele é muito importante, mas aquilo que nós estamos nos tornando nele é determinante. E avivamento é assim: você recebe uma promessa, mas tem que gerar agora uma cultura de avivamento. Porque é comum o cara viver 6 meses, 1 ano de crescimento, de avivamento, de glória, milagre, dente de ouro, diamante no meio da igreja, e de repente parece que essa nuvem passa. Por quê? Porque o fenômeno da fé se manifestou, mas a cultura de honra, a cultura de obedecer à liderança, a cultura de honrar a Deus e honrar os profetas não foi estabelecida na psique da congregação. Moisés não entrou na terra, e ele tinha a promessa de entrar na terra.
A profecia abortou na vida de Moisés, na psique de uma geração de judeus, com exceção de Josué e Caleb. Josué e Caleb entraram na terra. Josué e Caleb comeram do mel, beberam do leite, puxaram o rabo da vaca. Eles subiram no pé de goiaba da Palestina. Josué e Caleb desfrutaram da promessa e da profecia. Moisés, que é Moisés, sofreu tanta crítica, tanta inveja, tanto ciúme, tanta oração contrária, que a alma dele foi definhando. A alma dele foi se entristecendo, ao ponto de ferir a rocha e não honrar a santidade de Deus perante a congregação. E aí não entrou na terra. Deus é injusto, Deus é egoísta, Deus é malvado, Deus é cruel. Não, cara. Deus estava no céu jogando PlayStation. Deus não estava nem aí para essa imaturidade dos relacionamentos dos rebeldes com Moisés e a forma como Moisés conseguia responder a essa carga de rebeldia, de rebelião, de injustiça e de imaturidade, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que Jesus respondeu na cruz do Calvário. Ou Moisés disse: eu não consigo superar isso, eu não quero mais liderar vocês, eu quero que vocês morram enforcados no pé de goiaba. Como não tinha goiabeira na Palestina, então ficaram 40 anos andando em círculo, vendo os fenômenos. Não faltou fé para cair o maná, não faltou fé para uma coluna de fogo durante a madrugada, uma coluna de nuvem fazer sombra durante o dia. Sapatos e vestes não apodreceram. Não faltou fé para tantos fenômenos quânticos e sobrenaturais. Faltou uma egrégora de unidade. Faltou honrar a Deus e honrar a liderança de Moisés. Faltou falarmos todos a mesma linguagem e termos todos a mesma visão. Não, apóstolo Branco, porque lá na igreja desce o fogo que o diabo sai correndo, lá eu aprendi diferente. Fazendo o que aqui, infeliz? Se você lá aprendeu diferente, vai para lá. O que eu estou investindo a minha vida? Não, lá na igreja sorveteriana, ela tem 300 anos. Você só tem 15 anos de ministério. Lá a doutrina é diferente. Irmão, ou tu mantém o vínculo da unidade, ou você vaza. Você já parou para pensar que lá, 500 anos de reforma protestante, eles estão perdendo a igreja cristã para os muçulmanos? Será que lá está certo e aqui está errado? Ou será que lá está errado e aqui é o renovo, o broto remanescente fiel ao cheiro das águas? O tronco de José não vai ficar estéril, porque é o cheiro das águas, vai brotar um renovo. E é desse tronco de Jessé que sai Davi, e é esse tronco de Jessé que sai Jesus, o Messias. Então, esta dinâmica de aprendermos a falar a mesma linguagem, termos a mesma visão, e esses ingredientes que determinam o aborto da profecia de avivamento, ou a materialização e o cumprimento, o amadurecimento desse fruto profético de avivamento, nós não conseguimos fazer em 3 dias de conferência. Mas você começa a dar o norte, a botar o trilho, apontar os canhões para a direção certa em 3 dias de conferência, entendeu? É onde nós organizamos a escola de ativação profética. É basicamente 2 anos de relacionamento para preparar não Deus para o avivamento. Deus, ele está pronto desde o século passado para isso, para preparar um povo cuja psique, cuja mentalidade, cuja cultura esteja inclinada e bem disposto ao nosso Deus, simpático a isso. Porque quando Jesus começa a se manifestar, qual é a profecia do anjo para Zacarias, pai do profeta João Batista? E o teu filho nascerá, e ele irá na frente, e ele preparará o caminho, e ele preparará um povo cuja psique, cuja mente, cuja cultura será bem disposta para receber Jesus, o Messias, o Hamashia, receber o Senhor. Uma psique local de uma igreja, uma
psique municipal de uma cidade, uma psique estadual de uma região de cidades ao redor aqui no interior de São Paulo, ou uma psique nacional que influencia um avivamento que tomou proporções do Brasil inteiro. Esse cara prepara o caminho para a vinda do Senhor. Diga, não é o Espírito Santo que treina uma multidão de líderes com essa psique bem disposta para o avivamento. Sou eu e você, somos nós responsáveis por preparar uma geração para receber esse avivamento. É o apóstolo Branco, é a sua equipe de pastores, pastoras, obreiros, diáconos, líderes e ministério. São vocês que vão gerar entre vocês isso e preparar um povo para receber esse avivamento. E por que tarda o avivamento? Porque tarda a maturidade nos nossos relacionamentos. As nossas relações tardam para amadurecer. Eu pedi para você virar a página para Atos 15 e falei demais, mas eu vou continuar falando e você me perdoa. Deus já te revelou que eu vou passar um pouquinho do horário, né? Mas vai ser só um pouquinho, irmão. Atos 15, 12 em diante. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo a pregar. Contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões, irmãos, ouçam-me. Simão, o Pedroca, relatou comigo primeiramente como Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordo as palavras dos profetas que está escrito. Agora, Tiago vai citar Amós 9:11. Por causa do tempo eu não vou ler Amós 9:11. Anota aí, leia lá no Antigo Testamento e sublinhe na sua Bíblia. Mas agora Tiago está em Atos capítulo 15, versículo 16, citando a profecia de Amós capítulo 9, versículo 11. Amém? Depois disso, tornarei a reedificar o tabernáculo de Davi, o qual está caído. Levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que fazer isso? O versículo seguinte, o 17, responde: para que o resto dos homens busquem a face do Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Veja que Deus ele quer se revelar a todos, inclusive aos gentios. Mas Deus é um poder que vai de casa em casa, bate na porta da Dona Maria e diz: Dona Maria, eu sou o juiz e você quer que eu resolva o teu problema? Diga não. Ele veio à humanidade através de Jesus, o Cristo, que quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Esse foi o modo operacional do Pai se fazer visitar a Dona Maria de casa em casa. Mas o texto é claro, diga: Deus, como um poder entronizado na egrégora da sala do trono, mais alto nível de glória, unção, poder, fogo, arrepio e labassura e anderrá que você possa imaginar. Deus precisa ser invocado. Ele não vai se manifestar para quem está precisando de cura essa noite. Ele vai curar quem o invocar essa noite. São duas maturidades totalmente diferentes. Deus ele não vai se manifestar porque você está endividado essa noite. Ele vai se manifestar como um Deus provedor para aquele que o invocar e aplicar o poder de Deus na necessidade de finanças. Deus ele não vai se manifestar porque as panelas estão quebrando na tua casa, você não sabe se mata o teu marido, aquele miserável roncador com um machado, porque não deixa você dormir direito a noite inteira. Ele vai se revelar resolvendo o problema do machado, do ronco e do marido, das brigas, das panelas aí, porque vocês dois se uniram, pararam de brigar, amadureceram e juntos, como casal, começaram a invocar o nome do Senhor. Você está entendendo?
invocar a glória de Deus. É por isso que o ministro louvor fica aqui na frente dizendo: adora o Senhor, abre a boca, miserável, clama, adora mais forte. Às vezes ele quer jogar aqui guitarra, chutar aqui uns pedestal na sua cabeça, mas Jesus controla ele não chuta, ele só pensa assim. É por isso que a gente tem que estimular a fé, estimular a oração, estimular a expressão de adoração, estimular você a vir no gasofilácio e botar uma cédula de 50, porque a tua alma cansada, oprimida, quer ofertar R$2, e pior, acha que vai colher a solução do problema dando uma esmola, entende? É por isso que o pregador, ele tem que estimular você a fazer aquilo que habitualmente o teu natural, o teu religioso, o teu modo didático comum não faz, para que acione a habilidade turbo, ou ativação profética, o extra. E às vezes nós nos unimos a outras pessoas que geram egrégorias de glória, egrégorias de milagre, egrégorias de unção, egrégorias de ativação profética, e desfrutamos disso. Outras vezes os feiticeiros estão unidos na cidade, gerando egrégorias para essa igreja fechar, para essa igreja dividir, para os pastores e os líderes desistirem. E aí só ficou um lado atacando e o outro lado esperando Deus fazer algo, que são ferramentas proféticas que Ele já disponibilizou para nós em Cristo Jesus, para nós fazermos aqui na terra. Por fim, Atos capítulo 3. Eu poderia ter começado essa ministração por esse texto, estou terminando por ele. Versículo 16 do capítulo 3 de Atos. E pela fé no seu nome. Qual é o nome? O versículo anterior fala Jesus. Diga: e pela fé em Jesus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vocês estão vendo, e vocês já o conhecem. E a fé que é por ele, ele quem? Jesus, deu a este quem? O paralítico da porta formosa, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos líderes, príncipes, magistrados, mas Deus assim cumpriu que antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Profecias absolutas ele cumpre de uma forma absoluta. Profecias circunstanciais e permissivas ele cumpre em resposta à nossa obediência. Que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Diga, primeira referência de tempo, diga, tempo de refrigério. Faz assim com o seu dedinho. Diga, tempo de refrigério. E envie ele a Jesus, o Hamashia, o Cristo, o qual já dantes vos foi profetizado, proclamado, pregado, anunciado, o qual convém que o céu o retenha, o contenha, o segure lá no céu, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Diga, tempo da restauração de tudo. Diga, Tikkun Olam. O tempo da restauração de tudo. Uma coisa é a profecia e o tempo de gestação profética, fé, obediência, confissão, visualização e expectativa. Novo Testamento é claro, segundo a tua expectativa haverá a manifestação da tua fé, segundo a tua esperança haverá a revelação do amor. Agora, quando a profecia se materializa, se cumpriu, o carro está na minha garagem, pastor. Pronto, não é mais uma promessa de um carro, agora o carro está na garagem. Pronto, quando ele materializa, se chama Olam Tikkun. Restaurou tudo. Restaurou tudo. O tempo da restauração de todas as coisas. Que restauração é essa? Ora, profetizada e anunciada desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será eliminada do povo. E todos os profetas, desde Samuel,
todos quantos falaram também anunciaram esses dias. Por que ele não diz todos os profetas desde Enoque? Ué, Enoque não é um profeta que andou com Deus e foi levado vivo por Deus? Por que ele diz todos os profetas desde Samuel? Moisés também profetizou no deserto, Números capítulo 11, 70 anciões do povo foram tomados pelo Espírito de profecia e junto com Moisés profetizaram no deserto, e depois disso eles não profetizaram mais. Miriam disse, eu também sou profetisa. Deus fala comigo como fala com você, Moisés. Por que ele não está dizendo aqui, todos os profetas desde Moisés, desde Miriam? Por que ele está dizendo aqui, desde Samuel? Diga, porque Samuel é o cara que organiza uma escola de profetas, junto ao poço d'água que está em Seco, Ramá, junto à província de Naiote. E ele organiza alunos para sistemática e metodicamente começarem a gerar egrégorias de avivamento, egrégorias de libertação, egrégorias de derrota dos filisteus, egrégorias de intercessão, adoração para vitória do povo de Deus, egrégorias de aceleração de resultados financeiros. É na escola de profetas de Samuel, em Naiote, Ramá, que Davi vai se esconder de Saul quando Saul quer matar ele. É lá que vai ficar a espada que ele matou Golias. É lá que tantas coisas vão acontecer e tantos símbolos e conexões proféticas eu poderia descrever para você, mas o tempo já nos comprometeu. É lá que tem tantos códigozinhos e segredinhos agora que Davi vai ficar nessa egrégoria de adoração. É lá na egrégoria, diga, na atmosfera de profetas, da escola de profetas que Samuel preside, no alto do outeiro, no alto do monte, em Naiote, Ramá, que uma companhia de profetas tangedores, profetas da dança, com pandeiros, flautas, alaúdes, sai caminhando e sai adorando a Deus. E o Zé Roela, o cu de calango de Saul, estava geograficamente próximo, enquanto aqueles homens e mulheres carregavam uma unção, carregavam um depósito da glória, carregavam uma carga de eletricidade do céu no espírito humano deles aqui na terra. E só porque eles passaram cheios da unção de Deus, adorando e glorificando a Deus, o espírito de profecia pegou Saul e ficou publicado uma parábola, um provérbio em Israel. Está também Saul, filho de Quis, inscrito entre os profetas? É como quem dissesse assim, até aquela alma cebosa, ruim, encardido, sem potencial profético nenhum, até ele está profetizando aos pés de Samuel, até ele está sendo tocado pela unção de Deus. Até ele, o Espírito Santo de Deus pegou pela instrumentalidade de uma equipe de profetas. Diga, a igreja local tem que aprender a restaurar esta egrégoria. A igreja local tem que ser um lugar onde eu venho para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado, e imediatamente depois eu estou disposto a servir, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a botar a mão no arado e a levar essa unção e a levar esse fenômeno para os outros que estão tão quanto mais ou menos necessitados do que eu no dia que aqui cheguei. Este é o segredo de 15 anos de igreja local. Este é o código, e esta é a cultura de avivamento que nós temos que treinar e implantar e inculcar na mente do membro da igreja, assim como um pai tem que inculcar na mente da criancinha. E é aqui o ponto que dá dor de cabeça. É aqui que a gente quer enforcar os irmãos cabeça dura no pé de goiaba. É aqui que a gente diz, sabe uma coisa, irmão? Vaza, vai congregar com o padre Quevedo, mas não aparece mais aqui que eu não quero mais se atender. É esse o ponto da egrégora de maturidade que geralmente quem tem uma profecia de avivamento muito grande demora para romper, frustra, até que ela se materialize. Mas vai acontecer, porque Deus falou e porque eu botei a mão no arado e não vou mais lamber ferida.
Vai acontecer, porque Deus potencialmente está inclinado a rasgar os céus e descer, mas nós estamos aprendendo a nos relacionar e a nos amar, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas imaturidades, apesar das nossas fragilidades da alma humana. Diga, vai acontecer, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E porque eu vou perseverar, apesar das afrontas, das brigas, das injustiças e dos problemas de relacionamento. Apesar da alma vaidosa, apesar da influência de Pitom no meio da igreja, essa flecha de vaidade, de ciúme, de competição, que havia no Israel do Antigo Testamento e havia na igreja primitiva do cenáculo de Jerusalém. Quer ver como essa parte dos relacionamentos aborta o sobrenatural de Deus? Quer ver? Atos vai falar então do Pentecostes. Na sequência vai falar aqui, as viúvas recebiam assistência social. No bandejão das judias vinha coxa sobre coxa, peito de frango. No bandejão das viúvas gentílicas só vinha a orelha do frango, a sobrancelha do frango frito, só o pescocinho cheio de osso para elas chuparem. E essa injustiça estava acontecendo no meio de uma igreja primitiva em pleno avivamento. Uma igreja que está curando enfermo, que está expulsando demônio, que 120 pessoas saíram orando em línguas, embriagados pelo Espírito Santo às 9 horas da manhã, sem tomar caipirosca, sem tomar vinho, mas estavam apresentando um padrão de comportamento alterado pelo Espírito Santo, não é pela imaturidade do pregador, não. E essa igreja que desfruta de um êxtase, de um fenômeno quântico de glória, é a mesma igreja que no espírito está pronta, mas na alma tem uma bandeira do Corinthians escondida em algum canto dessa casa. Tem um ponto de contato das trevas, tem alguma coisa na alma dessa pessoa, que as viúvas judias recebem o fígado, o rim, e as viúvas judias recebem do bom e do melhor. Ao ponto dos apóstolos terem que interferir dizendo, vamos definir 7 diáconos para administrar essa bagunça. Errado! Quem tinha que julgar esse espírito? Pedro. Tiago tinha que julgar esse espírito. Para não querer se envolver com esse problema da alma, administrativo delegou aos diáconos, que também não tiveram força espiritual para julgar esse espírito. Na sequência, o que vai acontecer? Ananias e Safira morrem aos pés de Pedro por causa de um assunto chamado oferta, mentira, manipulação, controle, chantagem, indução e sugestionamento psicológico. Então, até na igreja primitiva, de Pedro, Tiago e os pais apostólicos da igreja, esse espírito de pitonisa de Atos 16 também soltava as suas farpas, também destilava as suas flechas, também soltava e inflamava o ego de um contra o ego de outro, ao ponto dos apóstolos terem que interferir. Com jejum, com oração, foi rompido, foi quebrado, foi julgado esse demônio, e a maturidade voltou, e o crescimento voltou, ao ponto de, no avivamento de Antioquia, eles não terem 120 pessoas orando em línguas, eles terem 3.000 pessoas, com um fenômeno quântico de glória, unção, poder, infinitamente maior e superior a 120 pessoas do cenáculo em Jerusalém. Veja que essa habilidade da alma humana aborta uma profecia, porque ela não é determinista, ela é apenas um caminho de maturidade que nós temos que trilhar. Passa pelo livre-arbítrio dos homens, sim senhor. Profecia de carro, profecia de casa, profecia de casamento, profecia de cura de enfermidade, tudo isso passa pelo nosso livre-arbítrio e pela nossa responsabilidade de gerar e cultivar uma egrégora. Diga, eu recebo no meu espírito o Lanticum. Até quando vamos viver então esse conflito da palavra profetizada, da resistência do mundo espiritual, do mundo demoníaco e da materialização, da restauração de tudo? Até quando nós vamos viver isso? Hebreus,
Tenho que te dar 2 textos e terminar. Hebreus 10, eu acho. Hebreus 10. Vamos ler do 10 aos 13. Hebreus capítulo 10, do 10 ao 13. Até quando eu vou ter que orar, interceder e me reunir com a igreja e chegar 1 hora mais cedo do culto principal? Por que eu chego 1 hora mais cedo do culto principal? Para penitência ou para gerar uma egrégora junto com os meus irmãos? Entendeu? É para gerar uma atmosfera, é para gerar uma egrégora. Não é uma penitência para mim me autoflagelar porque o carrasco do pastor é psicopata. Não, é exatamente uma estratégia de gerar uma egrégora, para que o ímpio, o oprimido, o endemoniado, quando entra no culto, no horário divulgado do culto, ele já entra numa atmosfera de adoração, de intercessão. Até quando vai haver a resistência do segundo céu entre o reino dos céus e o seu sistema de valores que está invadindo a terra? Hebreus 10, 10 em diante. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A oferta de oblação era a oferta do perfume derramado sobre o efa de farinha. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover definitivamente o pecado, apenas o encobrir. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Você crê que Jesus está assentado para sempre, por toda a eternidade, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Sim ou não? Sim ou não? Ele está lá sentado ou não está? Está ou não está? O versículo 13, o seguinte: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo do seu calcanhar, por escarpelo dos seus pés. Que bom que você acredita que Jesus está sentado à direita. Diga, crer nisso é koinonia. O que você está fazendo para todos os principados e potestades serem colocados debaixo da planta do pé de Jesus? Fazer isso é sinergia. Aí é sinergia. Crer que Ele está sentado à direita é metade da laranja. Trabalharmos juntos para nós colocarmos os inimigos de Jesus, porque Jesus não está botando os demônios debaixo do seu pé. Jesus está esperando até que os inimigos sejam colocados debaixo do seu pé. Quem é que Jesus comissionou para botar os demônios debaixo dos pés de Jesus? Os gansos? Eles vão cumprir a tarefa da grande comissão? Vamos ungir os gansos, capacitar os gansos, ativar profeticamente 5 milhões de gansos, e eles vão sair pelo mundo evangelizando e distribuindo sopa, curando enfermos, expulsando demônio e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Quem é que recebeu no Espírito esse comissionamento? É a igreja. E é onde a igreja espera que Jesus faça aquilo que Jesus está esperando nós fazermos. Porque lá no texto de Atos que eu li, diz que os céus contêm. Diga, convém que os céus o contenham, os céus o prendam, os céus o retenham, até que chegue o tempo de todas as coisas. A grande feitiçaria da religião é pensar que Deus escreveu na folha do pé de alface do céu o dia do arrebatamento. Eu vou terminar com isso. A equipe de louvor pode me ajudar? Vamos ungir somente um cântico e fazer uma oração. Mas eu preciso que vocês peguem esses 10 minutos do final aqui agora. Não perde isso, porque essa é a aplicação mais importante. Desde Samuel, com a escola do profeta Samuel, começa muitas profecias de restauração. Diga, profecias de restauração. É por isso que ele fala, desde o profeta Samuel até os dias de hoje, os profetas que falam sobre a vida do Messias, a vinda do Hamashia, a vinda de Jesus. Por isso que a ênfase está em Samuel. Na escola de profetas de Samuel, ele começa a organizar uma equipe para gerar egrégorias.
Essa egrégora que Samuel gera, que é uma egrégora de avivamento, que é uma egrégora de escola de profetas, cara, essa egrégora é tão louca que 3 vezes os soldados fortões e perigosões botaram a faca no dente e vieram com a espada afiada e o cortador de unha para matar Davi. E Davi estava escondido aonde? Na escola de profetas, no alto do outeiro, em Naiote, Ramá, lá com Samuel. E quando eles chegaram perto para matar Davi, os soldados caíam em terra. Aí veio a segunda equipe, vamos matar a Davi, e caía por terra. Veio a terceira equipe, vamos matar e prender a Davi. E havia ali uma egrégora, a associação e a união de 2 ou mais pessoas com suas habilidades psíquicas e espirituais, emocionais. E isso gerou uma energia, uma eletricidade, que ele vinha para matar e prender Davi, e os soldados caíram no chão. Então Saul disse: eu mesmo vou lá matar o Davi. Saul pegou o cortador de unha, enferrujado pelo tétano, e disse: vou furar o bucho de Davi e amarrar ele para matar depois do almoço. Quando ele chegou lá, foi arremessado do seu cavalo, ficou nu na terra, profetizando aos pés de Samuel. E novamente falou-se em Israel: está também Saul inscrito entre os profetas? Se a igreja for essa egrégora de glória, os feiticeiros terão que mudar de cidade, ou terão que se render a Jesus. É treinar uma equipe para gerar essa egrégora, que vai fazer com que a profecia profetizada se materialize. Nós temos ao alcance das nossas mãos uma glória real. Se coloque em pé, e se puder, vem aqui no altar. Sabe qual é a glória real que está ao alcance da igreja hoje? Os obreiros, diáconos, por favor, venham. Vamos encerrar. É a glória da ressurreição dos mortos. Diga: a glória da ressurreição dos mortos. A glória do terceiro dia. A glória da ressurreição dos mortos era uma profecia. A glória da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Pode vir aqui juntinho, junta. Operação Sovaco juntinho. A glória. Só baixa um pouco para eles pegarem esse fechamentinho. Vem cá juntinho. A glória da ressurreição, diga, era uma possibilidade, era uma promessa, que passou pelo tempo, que passou pela maturidade e se manifestou Jesus, ressuscitando dentre os mortos com um corpo glorificado. A ressurreição de Jesus com o corpo glorificado é diferente da ressurreição de Dorcas, da ressurreição da viúva do filho da viúva de Sarepta, de todas as ressurreições que houveram no Antigo Testamento. Diga: a ressurreição de Jesus com um corpo glorificado é superior, é diferente. Por isso que Jesus é o primogênito da ressurreição dos mortos, com esse novo corpo glorificado. O filho da viúva de Sarepta não saiu atravessando parede e dizendo: Tomé, Tomé, põe o teu dedo aqui nas minhas chagas. O corpo glorificado de Jesus fez isso. Amém? Junta aqui. É um segredo que eu tenho que contar para vocês. Obrigado. Nós temos uma expectativa e nós temos uma promessa, que é a de desfrutarmos e vivenciarmos a glória do arrebatamento. Mas a glória do arrebatamento, ela ainda não está ao alcance da nossa mão. A glória do arrebatamento é uma promessa futura, que eu creio 100% que vai acontecer. Não é alegórico, é literal, mas ainda não aconteceu. Diga: a glória do arrebatamento é uma expectativa
que quando a igreja cumprir a tarefa da grande comissão, ela vai se materializar. Quando isso vai acontecer? Jesus disse que apenas o Pai sabe. Jesus não disse que o Pai determinou esse dia. Jesus disse que o Pai sabe. Segura um pouco o áudio, só um pouquinho dos instrumentos. Jesus disse, somente o Pai sabe. Jesus não disse, o Pai determinou esse dia. O que a religião fez? O que a religião fez? O Pai determinou esse dia porque Ele é calvinista, Ele é soberano, Ele é predeterminante, Ele no seu determinismo sabe o dia que Jesus vai voltar. É óbvio que Deus sabe, porque Ele enxerga no futuro. El Olam, o Deus do tempo, Ele enxerga no futuro, por isso que Ele sabe. Não é porque Ele determinou o dia. Qual é o dia do arrebatamento? É o dia que o tabernáculo de Davi for restaurado, para que todos os gentios se acheguem a Deus e o adorem. Lemos isso em Atos dos Apóstolos hoje. Em Marcos, nós temos um outro código. Qual é o dia do arrebatamento? É o dia em que a tarefa da grande comissão tiver sido correspondida, e a Bíblia tiver sido traduzida e pregada, e Jesus anunciado a todas as nações, todas as tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, entre a promessa do arrebatamento e a manifestação do fenômeno quântico do arrebatamento, existe uma tarefa de casa que nós não estamos cumprindo. Nós estamos esquentando a bunda no banco da igreja, esperando que os anjos façam aquilo que nós temos que fazer. Eu quero um pacto de gerar e cultivar uma egrégora de avivamento nessa cidade. Não só uma igreja, não só duas igrejas, não só 3 denominações, centenas de igrejas orando e intercedendo juntas. Claro que alguém tem que dar a cara para bater e ser o pioneiro desse convite, mas de repente você começa a fazer um rodízio de adoração, de intercessão entre as igrejas envolvidas, entre os templos, entre os bairros. Eu quero aqui saber quem quer fazer um pacto de ser um agente mobilizador de avivamento. Não é apenas um agente vampirizador de avivamento. Vocês ficam orando aí, a hora que a unção estiver no fogo, eu chego lá e recebo a minha imposição de mãos e vou para casa. É bom vir e receber, principalmente quando você está muito oprimido pelo demônio. Mas quando você amadurece em Jesus, você passa a ser da escola de Ramá. Você é o cara da equipe que tange os instrumentos e manifesta a glória, ou você vai se comportar como um Saul pelo resto do teu relacionamento com Deus na igreja local? Ter sido Saul por 1 ano, 6 meses, tudo bem, tranquilo, mas não por 20 anos esquentando o banco da igreja, né? Quem quer fazer um pacto de ser esse instrumento disponível nas mãos de Deus para gerarmos uma egrégora de glória, gerarmos uma egrégora de avivamento, gerarmos uma egrégora de evangelismo, gerarmos uma egrégora de serviço social, de distribuir comida, atender o mendigo, o necessitado, o órfão, a viúva, não só nessa cidade, a partir dessa cidade. Quem vai assumir o comissionamento, não apenas de ficar falando de uma profecia de avivamento que nunca se materializa. Eu sou o avivamento. Diga, eu e minha casa encarnamos o comissionamento profético. Eu recebo o espírito de avivamento. Eu sou a resposta para essa profecia de avivamento. Eu vou trabalhar até que a glória do Senhor encha toda essa cidade, encha todos os bairros, envolva todas as igrejas, traga todas as denominações, pelo
espírito de unidade, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos como alguém que vai receber um presente. Apóstolo Branco, fica aqui no altar. Fica de costas para mim, de frente para eles. Todos vocês, coloque a mão no ombro. Coloque a mão no ombro desse homem. Junta, põe a mão no ombro. Coloca a mão no ombro das outras pessoas agora. Põe a mão no ombro de quem chegou primeiro. Põe a mão no ombro. Todos. Vocês que estão na galeria, continua recebendo aí. Em cima. Hey, andará! Pacto pelo avivamento. Ferramentas angelicais. Maturidade na liderança espiritual. Feridos, saiam das suas cavernas. Todo aquele que ficou disperso depois do Covid, volte a congregar na sua igreja local. Invoque o Senhor. Eu chamo a esse altar pastores, líderes, igrejas que vão fazer o pacto do avivamento, gerar uma egrégoria, criar uma atmosfera de adoração a Deus, criar uma atmosfera de intercessão, criar uma atmosfera de resultados financeiros, uma atmosfera de cura, uma atmosfera de libertação, uma atmosfera de milagres, uma atmosfera de maturidade. Trazemos à existência uma atmosfera de ferramentas ministeriais, ferramentas de discipulado, ferramentas de mentoria, caráter de Cristo. Até que chegue o tempo da restauração de tudo, estaremos trabalhando nesse cronograma. Até que chegue o tempo da restauração de tudo. Todo cansaço, toda fadiga, toda seta do inferno seja arrancada agora. Perca o seu efeito. Todo encantamento, toda feitiçaria de Piton, todas as palavras da falsa profecia, todas as palavras da pitonisa, ainda que o texto bíblico estava certo, o espírito de manipulação e controle estava errado. Eu arranco o espírito da pitonisa da mente de cada lar, da mente de cada família, da mente de cada casa, e falo ao espírito dos profetas que estão feridos na caverna: volte para o altar, volte a congregar na sua igreja local, seja lá qual for a igreja, a denominação ou o pastor que está orando comigo agora por esse vídeo no YouTube, aonde ele estiver, receba agora restituição,
Eu ativo sobre esta igreja, sobre esse ministério, sobre esse pastor que veio conosco, e a igreja e a cidade dele, sobre outros líderes que estão orando conosco pela internet. Eu ativo na autoridade apostólica e profética tempo de restituição, tempo de refrigério, tempo de restituição, tempo de refrigério, até que chegue Ticom, Olam, Ticom, tempo da restauração de todas as coisas. 3, 2, 1. Receba no seu espírito as ferramentas de maturidade. Obrigado, Jesus. O Pai sabe o dia que nós vamos responder e Jesus poderá voltar. Shake,